a origem dos fósseis. Existem proposta criacionista a respeito. Primeiro, que os fósseis contam a história de como esses animais morreram. Os métodos de datação que nós estamos tão habituados estão baseados praticamente em pressuposições que são questionáveis. Esse é um outro probleminha que a gente tem. E outro, que o dilúvio de Gênesis oferece uma teoria plausível com a evidência que a gente encontra aí fora. Gostaria de dar um passeio com vocês para alguns lugares e ver algumas coisas. Por exemplo, dentro da área dos aspectos geológicos, você observa, por exemplo, o Grand Canyon. Grand Canyon é um negócio fantástico, e o pessoal continua insistindo em dizer que um pequeno riozinho chamado Rio Colorado foi passando ali pelo meio, passando, e criou esse tremendo desse cânion. O grande problema é como é que fica a erosão da chuva e do vento. Se o riozinho demorou milhões de anos para cavar esse cânion, por que as paredes dele não são arredondadas por causa da erosão da chuva e do vento? Tem que ter uma outra explicação. Você pega, por exemplo, as montanhas rochosas. Essas ficam lá pertinho do Canadá. Como que você dobra uma rocha? Não dá para dobrar uma rocha, a menos que você a dobre antes dela ser rocha. Seria mais ou menos como dobrar um tijolo. Você não dobra um tijolo. Você teria que dobrá-lo antes dele ser levado ao forno, tá? Uma das últimas fotos do Columbia, do último voo que foi feito, se você observar, você está vendo um negócio meio esquisito, onde tem uma flecha. Isto é o fundo dos oceanos. A maior cadeia de montanhas encontra-se no fundo dos oceanos. Aproximadamente 74 mil quilômetros ininterruptos de montanhas no fundo dos mares. Então, o pessoal que gosta de fazer rapel, coisa radical assim, é no fundo dos oceanos o tchan da coisa, não é fora de lá. Tá? Então, tem muita coisa interessante para a gente pegar e estudar por aí. Quando a gente olha a nível dos passeios que a gente faz, você vê camadas e mais camadas, chamada estratigrafia, rocha sobre rocha. Mas quando a gente olha para tudo isso, você fala assim, afinal de contas, o que tem tudo isso a ver com fósseis? O que isso tudo revela para a gente? Porque a evolução tem feito uma pesquisa, que também os criacionistas têm feito. O que você encontra nessas camadas de rochas? Fósseis. Existem fósseis de vários tipos, fósseis em rochas sedimentares, fósseis petrificados, vulcânicos, fósseis em âmbar, fósseis ou em gelo ou em turfeira. Por exemplo, fósseis em rochas, você vai encontrar o animal na rocha, como aqueles que eu tenho ali, ou pegadas de animais, como aqui você tem uma delas que foi encontrada na Espanha. Na parte de fósseis vulcanizados, você tem, por exemplo, o pessoal de Pompeia, que sobrou desse povo numa erupção vulcânica. Mais embaixo, a floresta petrificada que existe nos Estados Unidos. Quando a gente pega em fósseis em âmbar, que é uma resina de plantas, o pessoal que já assistiu o Parque Jurássico lembra daquele negocinho na ponta da bengala. É isso aí a coisa, tem um insetozinho preso ali dentro. É um inseto que fica preso. Pode ser pólen, coisas desse jeito. E nós temos fósseis também em gelo ou em turfeira. Em gelo você tem, por exemplo, ali o mamute de Berezovka, um dos mamutes mais conhecidos. Foi encontrado com comida na boca, ainda em estado preservado. Ou seja, o animal morreu congelado sem ter dado tempo para ele engolir a comida. Só para vocês terem uma ideia. E aqui embaixo o homem do Tulung, bem conhecido também, foi encontrado na Dinamarca. Alguns conceitos a respeito de fósseis. Primeiro, que fósseis não se formam em milhões de anos. Sabe aquele gatinho horrível que mora do lado da sua casa, aquele gatinho do vizinho, que você tem uma bronca violenta com ele? Mata o gato do vizinho e joga num terreno baldio para ver se ele vai se transformar num fóssil. Ele não vira um fóssil. O gato apodrece, ou vem os corvos, abutres e tudo mais, comem, alguma coisa acontece e o gato simplesmente desaparece. Fósseis não são formados desse jeito. Outra, a maior parte dos fósseis que nós encontramos em rochas sedimentares, significa sob a ação de muita água, na lama literalmente. Esse negócio era lama antes, ficou preso na lama. E último, que fósseis são encontrados em todos os lugares desse planeta. Nossa, de onde veio tanta água e tanta lama para matar tantos animais e tantas plantas desse jeito, para produzir tantos fósseis como nós encontramos? E daí a questão que eu já mencionei para vocês, que geralmente os fósseis contam a história de como um ser vivo morreu, não de como ele viveu. Tem que viajar bastante para ver como ele viveu. Viajar no que eu digo, pensar.
Processos de fossilização, por exemplo, vocês vão perceber, esse é o peixinho que está ali. Aqui está o peixe definido. Então, como que a coisa teria acontecido? Mais ou menos seria assim. Primeiro, esse animal passou por um soterramento rápido. Ficou preso na lama. Ele estava vivo. Ele morre. Morre por quê? Por asfixia. Não tem como respirar. Fica preso em clausulamento. Daí acontecem os processos normais de mineralização, mais chamado de silicação, que literalmente cálcio e sílica, eles são dissolvidos nos sedimentos desse animal ou dessa planta e se constituem, passam a formar parte da rocha. Então você tem o fóssil. Eu fico impressionado porque a gente tem umas histórias assim que fazem a gente quase chorar de tanta tristeza. Porque você olha assim no seu livro lá de ciências, tem aquele fóssil do peixinho, e está o peixinho nadando todo feliz e satisfeito, igual aquele peixinho da Shell, né? Nadando tranquilo, de repente ele morre. E o peixinho caiu no fundo do lago ou do oceano. Daí, com a erosão, ele vai sendo coberto, e com o passar do tempo, o peixinho vira um fóssil. O problema é que quando o peixe morre, ele boia, ele não afunda. Não é interessante que o nosso livrinho está ligeiramente errado? Até pescador sabe disso, que peixe quando morre, ele flutua. A gente simplesmente nem pensa nessas coisas. A gente simplesmente aceita. Tenho dito para vocês, está na hora de rever seus conceitos. Procura saber como a coisa se forma. Peixes boiam quando eles morrem. Então, só para você ter uma ideia a respeito dessa parte de fósseis. Tem muita coisa que eu poderia falar, mas o nosso tempo não permite falarmos tudo. Então, eu estou simplificando algumas coisas. Uma das grandes coisas que eu disse, logo no começo, é que o estudo das camadas que mostram os fósseis tem sido algo que tem chamado muito a atenção dos cientistas. A pergunta é, como que esses fósseis, esses animais, essas plantas, ficaram presos nessas camadas? A ideia principal e a ideia básica é a seguinte, que se você pegar um certo número de camadas, quando eu estou me referindo a camadas, é aquele negócio quando você passa na beirada de uma estrada, que tem um morro muito grande, que foi cortado para ser feito estrada, você percebe que tem um tipo de umas camadas. São essas camadas que eu estou me referindo. Nessas camadas o pessoal vai em alguns lugares, eles começam a cavar e eles encontram fósseis nessas camadas. Só que você pega uma camada, tem só um tipo de fóssil. Na outra camada tem um outro tipo de fóssil. Numa outra camada um outro tipo. Quando eu digo tipo, por exemplo, aqui você vai encontrar peixes, numa outra você vai encontrar répteis, mais de cima você vai encontrar mamíferos, aí você vai encontrar aves, coisas desse jeito. O que os evolucionistas têm proposto, e é o que nós vemos nos livros, é que você tem isso daí mostrando como se fosse uma cronologia do que aconteceu. Então, lá embaixo, bem lá embaixo, é algo que aconteceu há milhões de anos atrás. O que está aqui em cima é mais recente. Então, essa seria a ideia. Para ser bem sincero, isso aqui é o que você encontra aí nos livros. Você começa, por exemplo, lá embaixo tem o período pré-cambriano, depois você tem o paleozoico, você tem o mesozoico, daí você tem o cenozoico. Para ser bem sincero, isso aí tem um monte de nomes bonitos para a gente dar para filho. Imagina só, você chama o seu filhinho de Ordoviniano. Isso é um nome bonito. Se ele for meio assim, tiver uma carinha de réptil, você pode chamá-lo de Jurássico. Funciona bem também. Plioceno, Mioceno e Oligoceno, se forem trigêmeos. Então tem várias possibilidades de nomes aí. Esses são nomes que são dados para períodos. Essa datação que está aqui eu peguei há cerca de mais ou menos um mês atrás. E ela tem mudado com uma certa frequência, porque varia de acordo com o que o pessoal tem descoberto. Mas mais ou menos você tem o que foi encontrado dentro dessas camadas. Então isso nós chamamos de eras geológicas. Como que o pessoal fez o sistema de datação antigamente, por volta dos anos, finalzinho dos 1800, comecinho dos anos 1900? Funcionava mais ou menos assim. Você tem uma camada de rochas e você encontra um fóssil. Esse fóssil, digamos, é um fóssil do período cambriano. E a pergunta é, por que ele é do período cambriano? E a resposta é simples, porque ele está numa rocha do período cambriano. Daí você levanta a sua mãozinha e fala, professor, e como é que o senhor sabe que é a rocha é do período cambriano? O professor fala, mas isso é óbvio. É porque esta rocha possui fósseis do período cambriano. Posso fazer mais uma pergunta?
E como é que o senhor sabe que os fósseis são do período cambriano? Ele chega a falar assim, mas olha, é por isso que você está na escola. Os fósseis são do período cambriano porque eles se encontram numa rocha do período cambriano. Mas professor, e como é que o senhor sabe que a rocha é do período cambriano? Ele falou, meu filho, se você perguntar mais uma vez, te dou 0. A rocha é do período cambriano porque, obviamente, ela possui fósseis do período cambriano. Vocês estão dando risada? Esse foi o raciocínio. Foi assim que a coisa começou. Pegava-se, por exemplo, nessa coluna, ia lá embaixo e achava-se um fóssil. Quantos metros abaixo da superfície está esse fóssil? 20 metros abaixo da superfície. Qual é o índice de sedimentação nessa região? 1 milímetro a cada 1000 anos. 1 milímetro a cada 1000 anos. Bom, 1 milímetro, 1 metro tem 1000 milímetros. Isso significa 1 milhão de anos. São 20 metros, então esse negócio aconteceu há 20 milhões de anos atrás. Esse é o processo. Foi dado à coluna geológica. Foi assim que a coisa começou. O único problema é que a coluna geológica não aparece completa em todos os lugares do planeta. Tem lugar que literalmente só tem metade dela. Em nenhum lugar do planeta a coluna geológica aparece do jeito que ela é mostrada nos livros evolucionistas. Não existe isso. Isso é a história da carochinha. Aqui está um exemplo. Eu peguei, por exemplo, o Paleozoico inferior, está no gráfico de cima, o Paleozoico superior no gráfico do meio e o Mesozoico de baixo. Ou seja, se você colocar o de baixo em cima do meio e o do meio em cima do de cima, você iria ter que encontrar as mesmas rochas embaixo. Dá uma olhadinha no meio da África, por exemplo, tem um negocinho amarelo ali no meio. Isso daí é o Mesozoico. Aonde que está o Paleozoico superior, que deveria estar logo embaixo? Ali no gráfico do meio. Não tem Paleozoico embaixo desse Mesozoico. O que aconteceu? Ninguém sabe. Só no Grand Canyon do Colorado, por exemplo, você vai vendo essas camadas, de acordo com a evolução, está faltando apenas 100 milhões de anos geológicos. Já pensou? Você liga para um desfalque desse tamanho? Suponhamos que seu salário seja de R$1.000 por mês. Você vai receber o cheque e houve um pequeno erro de 1.000. Vem apenas R$1. Você reclamaria? Ah, tudo bem, pequeno erro isso daí. Não vai fazer diferença para mim esse mês. Pessoal, são 100 milhões de anos faltando ali no meio. Aonde foi parar 100 milhões de anos? Os problemas que nós temos com a coluna geológica são muito interessantes quando você começa a tratar de fósseis. Primeiro, isso aqui é uma foto muito interessante, foi tirado pertinho do rio Utah. Aquele lado é o lado positivo do fóssil, esse outro lado é o lado negativo do fóssil. Isso é uma pegada de ser humano usando sapato em cima de um trilobita. O problema é que o trilobita viveu há 600 milhões de anos antes do homem, segundo a evolução. Eu tenho minhas dúvidas, porque tinha um cara de sapato que pisou em cima de um deles. E estava marcado na rocha ainda, ficou bem escrito para ninguém ter dúvida no negócio. Esse é um problema sério. Isso são 100 milhões de anos de diferença, de acordo com a evolução, e a gente tem prova de que homens e trilobitas viveram juntos. O interessante é que se você datar essa rocha, ela tem cerca de 600 milhões de anos. Ou seja, 600 milhões de anos atrás, os homens andavam de sapato. Pode ser que tinha uma ameba, um baita de um amebão, entende? Um pezão desse tamanho. As amebas eram bem inteligentes, como eu disse para vocês. Brincadeira. Então, um contexto muito interessante para a gente pensar. Pólen de plantas, por exemplo. Só no Grand Canyon foram encontrados pólens fossilizados de plantas, só que o interessante é que o pólen aparece em camadas de rocha de milhões de anos antes da planta ter aparecido. Olha a diferença, o de cima é o pólen fossilizado, o de baixo é o pólen de hoje da planta. Qual a diferença? Nenhuma. Exatamente igual. Fósseis de árvores causam um dos grandes problemas para os cientistas, que nós chamamos de fósseis poliestrata. Eles passam várias camadas.
Por exemplo, ali você tem uma árvorezinha encontrada na Alemanha, aqui no meio tem uma outra árvore, o cara do lado não é um fóssil, ele é o pesquisador, tá? O fóssil é aquele negocinho preto no meio. E tem mais uma outra também encontrada numa mina de carvão na Alemanha, do lado esquerdo, do seu lado direito. Essa árvorezinha aqui do lado, a primeira, tem cerca de aproximadamente uns 7 milhões de anos, se você contar todas as camadas que ela atravessa. Ou árvore dura de morrer essa daí. A árvore do meio, cerca de 5 milhões de anos. E essa da Alemanha, a da direita, ela está de ponta cabeça. Significa que no passado as árvores cresciam com as raízes para cima e com as folhas para baixo. Nós percebemos árvores em várias posições depois da explosão do Monte Santa Helena, lá nos Estados Unidos, o Mount St. Helen. Quando ele explodiu em 1980, ele formou, literalmente, ele produziu uma lama, um lamaçal muito grande que desceu morro abaixo e detonou todo esse negócio. Então você encontra no meio dessa lama árvores em pé, árvores inclinadas, árvores de ponta cabeça, do jeito que você quiser. São indicações que a gente precisa estudar. Dentro da área de datação, eu expliquei para vocês dentro da coluna geológica como que o pessoal fazia a classificação, mas você pode perceber que o método não era muito científico. Então o que eles resolveram fazer é criar um processo mais científico. E o Wheeler Libby, em 1955, praticamente, desenvolveu um método que ficou conhecido como carbono 14. Carbono 14 ele tem um princípio que é chamado de meia-vida do elemento. Carbono 14 é um carbono radioativo. Ele tem a tendência de voltar a ser nitrogênio, porque ele era nitrogênio antes. Ele passou a ser carbono e agora ele quer voltar a ser. Só um exemplo. Se você pega 800 gramas de carbono 14 e guarda num lugar, dali 5.730 anos, você teria apenas metade disso. Apenas 400 gramas de carbono 14. O restante se transformou em nitrogênio. Mais 5.730 anos, mais metade se transforma em nitrogênio, agora você só tem 200 gramas de carbono 14. Passam mais 5.730 anos, você tem apenas agora 100 gramas de carbono 14. Você fala, tá, mas o que tem a ver isso aí com a datação do carbono 14, afinal de contas? A gente precisa entender essa parte do pacote para entender o resto. Carbono 14 funciona mais ou menos assim. Você tem nitrogênio na atmosfera da Terra. A radiação do Sol bate no nitrogênio, transforma isso em carbono 14. Carbono 14 se junta a 2 átomos de oxigênio produzindo CO2. CO2 passa pela planta através do processo de fotossíntese e o carbono 14 agora é incorporado à planta. Vem um animal e come a planta. Agora o animal recebeu o carbono 14. O carbono 14 é incorporado à estrutura desse animal. A partir do momento que o animal morre, não entra mais carbono 14 nele. Você fala, tá, e o que tem a ver isso com a meia-vida? Deixa-me dar um exemplo. Eu pego uma bacia bem grande de jabuticabas. No domingo pela manhã eu coloco 100 jabuticabas ali dentro. Eu sei que todos os dias vem 10 passarinhos e cada um deles leva uma jabuticaba embora. Então domingo de manhã eu coloquei minha bacia lá fora. Domingo à tarde eu dou uma olhadinha, só tem 90 jabuticabas. Por quê? 10 já foram embora, os passarinhos levaram. Segunda-feira à tarde eu dou uma outra olhada, quantas jabuticabas eu tenho agora? 80, mais 10 foram embora. Terça-feira à tarde eu olho quantas tem? 70, mais 10 foram embora. Que dia da semana eu teria apenas 30 jabuticabas? Quantos dias se passaram? 70 semanas de Daniel. 70 jabuticabas já foram embora. Sobraram apenas 30. Se são 10 por dia, 7 dias se passaram. Como é que funciona então? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem que ser sábado à tarde. É a mesma ideia do carbono 14. Quanto de carbono tinha quando o animal morreu? Quanto que tem hoje? Acha a diferença, isso te dá o valor em anos. Dá um exemplo prático para vocês. Eu saio por aí, encontro um pedacinho de árvore fossilizado, que é uma erupção vulcânica. A pergunta é, quando aconteceu essa erupção vulcânica? É isso que eu estou querendo saber. Então vamos pesquisar. O que está disponível para mim? Meu pedacinho de carvão. Vou pegar meu pedacinho, levo lá na máquina, coloco e vou medir. Quantas desintegrações de carbono 14 estão acontecendo? 7 desintegrações de carbono 14 por grama por minuto. É isso que está acontecendo. Falo, legal.
quantas desintegrações estariam acontecendo se esse pedacinho de carvão tivesse literalmente, a erupção tivesse acontecido hoje, que é o dado atual, que é o que eu preciso para comparar. Hoje eu teria 15,3. Agora, simplesmente o negócio fica fácil. Por quê? Você usa a sua famosa equaçãozinha da lei da concentração, pluga os númerozinhos ali, você tem a meia-vida do carbono 14, faz o cálculo do negócio, resultado, 6.500 anos. Ou seja, essa erupção vulcânica aconteceu há 4.500 antes de Cristo. Você fala, mas o método é bom. O método é bom. Tem alguns probleminhas. Pequenos probleminhas que eu gostaria de mostrar para vocês. Primeiro, quem me garante que a quantidade de carbono 14 na época da erupção era igual a que é hoje? Nós não sabemos. Assume-se que é a mesma, porque a quantidade é muito pequena. O problema é que o dado científico mostra o contrário, que essa quantidade de carbono 14 está aumentando. Ou seja, o carbono 14 dá uma indicação errada para a gente da idade. A outra é que o carbono 14 só é válido até 50 mil anos. Não dá para fazer datação acima de 50 mil anos. Deixa-me dar um exemplo. Eu chego para vocês e falo assim, nossa, está ligeiramente quente aqui dentro, acho que está uns 25 graus centígrados. Não sei para vocês aí embaixo, eu com toda essa luz aqui em cima, parece que está uns 25 graus centígrados. Você fala, não está tudo isso. Está a 25 graus centígrados? Ou está a 77 graus? Ou 298 graus? Os grandes problemas que nós temos, quando eu menciono valores, é o seguinte: que escala eu estou usando? Por exemplo, a nível de temperatura, eu poderia me referir a 25 graus Celsius, ou 77 Fahrenheit, ou a 298 Kelvin. O grande problema que nós temos é, um ano de carbono 14 radioativo equivale a um ano de 365 dias? Aí é o nosso problema com carbono 14. Então vocês têm uma ideia aqui do porquê a gente só data até 50 mil anos. A 50 mil anos seria equivalente a você ter 0,04 desintegrações de carbono 14 por grama por minuto. Ou seja, está aí, praticamente você não consegue coordenar um tipo de desintegração desse jeito no laboratório. Esse é o limite. Então se alguém chegar para você e falar, nossa, mas tem um fóssil aqui que foi datado, deu milhões de anos, e dataram com carbono 14. Pode dar risada porque é mentira. Só até 50 mil. Existem outros métodos, eu não vou tratar deles só para vocês saberem. Existe, por exemplo, potássio, argônio, rubídio, estrôncio, tem uma tonelada deles aí. Todos nomes bonitos, para a gente dar para os filhinhos, são nomes dos elementos químicos. Só um exemplo, a mesma rocha, datada com dois métodos diferentes. Num método deu cerca de aproximadamente 100 milhões, que é de 10 mil a cento e poucos milhões de anos, que é o potássio, argônio. No rubídio estrôncio, a mesma rocha deu de 1,27 a 1,39 bilhões de anos. Uma pequena diferença. O método é o mesmo. Ou seja, a rocha é a mesma. Alguma coisa está errada. Qual dos dois o pessoal usa? O que dá o valor mais antigo. Probleminha com a evolução das aves. Só para exemplificar a questão de datação. Nós temos o seguinte, que quando a gente dá uma olhadinha, você percebe que na escala evolucionista, as aves vieram depois dos répteis. Então se você pega, por exemplo, esse achado do Mark Norell, está de acordo, foi datado cerca de 125 milhões de anos. Excelente. O John Rubin também achou um fóssil e foi datar o fóssil, vocês podem ver que não é datado com carbono 14, e o dele deu 220 milhões de anos. 220 milhões de anos significa que as aves vieram antes dos dinossauros. A pergunta é qual dos dois está certo? A evolução sempre procura puxar a sardinha para o seu lado. Esse é o grande problema que nós temos trabalhado esses dias. Já mencionei que existem outros métodos de datação. Só para vocês saberem, tem varvito, magnetismo terrestre, dendrocronologia, que é dos anéis de árvores, tem termoluminescência, tem um monte deles aí. Só para vocês saberem que existem outros métodos. Deixa eu dar algumas coisas interessantes dentro dos fósseis. Fósseis vivos. Selacanthus, por exemplo, foi por muito tempo considerado aquele animal que foi o réptil, o peixe de transição entre peixes e répteis.
e anfíbios, desculpe-me. Você tem fóssil, viveu cerca de mais ou menos, o fóssil foi datado cerca de 350 milhões de anos atrás, e deve ter desaparecido há 280 milhões de anos atrás, porque nas rochas de 280 milhões para cima você não acha mais selacantos. Então é porque ele deveria ter desaparecido. Em 1938 pescaram o primeiro, em 1952 o segundo, em 1987 filmaram um cardume inteirinho nadando no fundo dos oceanos, em 1995 já sabiam que tinham 2 famílias de selacantos. Mudou alguma coisa? Nada. Tuatara, um fóssilzinho datado 225 milhões de anos. Deve ter sido extinto há 135 milhões de anos atrás, porque em rochas de 135 milhões para cima não se acha mais tuatara. Fotografia da tuatara. Isso aqui é muito interessante, porque alguns pesquisadores, quando chegaram nas ilhas da Nova Zelândia no comecinho do século passado, estavam lá fazendo pesquisa, de repente passa um garotinho, né, andando, adivinha com o quê? Qual era o bichinho de estimação dele? Uma tuatara. Os cientistas ficaram doidos. Uma tuatara viva, isso é fantástico. Nós compramos a sua tuatara por $1.500. Tchum. O menininho vendeu a tuatara e foi embora. $1.500 no bolsinho. No outro dia veio um menininho com uma cesta de tuataras perguntando se eles queriam comprar mais. Tinha tuatara esparramada na ilha toda lá. É igual erva daninha. O pessoal queria se livrar das tuataras. Alguma mudança? Nenhuma. Aí você fala, mas como é que funciona então? Você tem o fóssil, então existem animais vivos que também existem no registro fóssil? Sem dúvida, tem fóssil de vaca, tem fóssil de galinha, tem fóssil de gato, tem fóssil de jacaré, tem fóssil de camelo, tem fóssil de rinoceronte, tem fóssil de todos esses negócios por aí. Você pensa que é só fóssil de dinossauro? Não é. Mas o que é interessante é que fósseis vivos você acha em todas as áreas, qualquer área que você for. Isso não é um fóssil vivo, tá? É o diretor de um famoso museu na Alemanha, Museu da Pré-História Viva, Dr. Joachim Schwenn. Ele possui uma coleção de fósseis vivos nesse museu com mais de 500 espécimes. Ou seja, existem mais de 500 fósseis diferentes, não iguais, de plantas, animais, insetos, o que você quiser, tem. Tem o fóssil e tem a foto ou o animal vivo do lado. Isso foi algo que ele nos disse. Os livros textos evolucionistas geralmente apresentam 6 a 12 exemplos de fósseis vivos. Daí a impressão de que eles são exceções raras, mas não são. Vou fazer uma pergunta para vocês. Mais de 500 fósseis vivos testificam que em milhões de anos a evolução não aconteceu. Se um único fóssil é usado pelos evolucionistas para mostrar que a evolução aconteceu, o que dizer de 500 que dizem que não aconteceu? De que lado está a evidência, afinal de contas? O problema é que o pessoal mostra só um pedacinho da coisa. Eles não mostram o pacote todo. Mostram os fósseis vivos. Mostra essa grande quantidade de fósseis vivos que tem por aí. Por exemplo, genealogia do homem moderno. Há mais de 25 anos, cientistas nem pensam que o homem veio do macaco. Eles sabem que homens e macacos tiveram um ancestral comum, pelo menos é isso que eles propõem. Isso do lado deles, do meu lado, homem foi homem desde o começo. Mas aí está a lista de todo o pessoal. Olha o primeiro deles. Um dente. De um único dente, isso aí foi um ancestral dos seres humanos, tá? Achou-se um dente. O que você faz com um dente? Eu sei, vocês estão dando risada, eu também dou risada, mas os caras publicam um artigo e ainda recebem dinheiro para isso. O homem de Tomai foi descoberto em 2001. Olha, eu peguei isso aí direto da revista Nature, onde foi publicado o artigo original. Olha daquele lado. A fauna associada ao fóssil sugere que o mesmo tenha de 6 a 7 milhões de anos. Além de ser a fauna, ela sugere. E já saiu por aí que foi encontrado fóssil de 6 ou 7 milhões de anos. Existem outras interpretações? Existem. Aqui tem um estudo feito mostrando o homem da caverna dentro do período de Torre de Babel até a entrada de Abraão na Terra Prometida.
o mesmo período, chamado Pleistocênico, o homem da Idade da Pedra. Alguns exemplos: homem de Piltdown, homem de Java, fraude. Só olhar nesse material do W.R. Thompson, Introdução à Origem das Espécies, página 17. Ramapithecus, é da família do orangotango. É só olhar no Natural History, agosto e setembro de 1979. A famosa Lucy, o Australopithecus afarensis, não passava de um gorila ou um chimpanzé extinto. Jornal de Physical Anthropology, volume 60, março de 1983. Você precisa estudar e passar no vestibular acreditando numa mentira. Dá para ter um pouquinho de ideia da revolta às vezes que a gente sente, da briga que a gente tem? Isso é jornal, isso aí você pode pegar, pode puxar da internet, vai atrás, você encontra esse material. Homem de Nebraska, de um único dente, olha o que os caras descobriram. Fizeram até o desenho do peça, e teve muitos livros por aí. O negócio que era um dente de porco, pequeno probleminha. O que a gente sabe com certeza da genealogia do homem moderno? Só para vocês terem uma ideia. Fono sapiens da década de 50, o Fono octotractus da década de 60, o Fono cassetus da década de 70, o Fono CD erectus da década de 80 e o MP3 modernos agora da década de 90. Isso é básico, a gente sabe com certeza, tá? Tá bem documentado. Então eu gostaria agora de terminar falando duas áreas rapidamente. Uma é dos queridos dinossauros. O pessoal fala tanto dos dinossauros. O problema é que dinossauro é um termo que foi utilizado pela primeira vez em 1841 pelo Sr. Richard Owen. Sir Richard Owen. Eles começaram a ser descobertos mais ou menos por volta dos anos 1800, bem no comecinho, 1820, pelo Dr. Gideon Mantell, ele e a esposa dele. Aí tem o caso do iguanodonte. Havia uma quantidade muito grande deles. Por exemplo, na região do Araripe do Brasil, é um dos lugares onde você encontra a maior quantidade, por exemplo, de pterossauros, os que voavam. Tem muitos deles ali, já foram descobertos mais de 350 fósseis de pterossauros naquela região. Agora, sabe o que me impressiona? Essas são pedrinhas dos incas. Os incas pegavam algumas pedrinhas e pintavam a história da pessoa que morreu e colocavam a pedrinha junto. A pedrinha azul do lado é de um guerreiro que guerreava em cima de um tricerátopo. A tinta dessa pedra é de 500 anos no máximo. Como é que os incas sabiam dos triceratopos, sendo que os fósseis só foram descobertos há 100 anos atrás? O outro de cima ali é um guerreiro que provavelmente morreu lutando com 2 Tyrannosaurus Rex. Como é que eles sabiam do Tyrannosaurus Rex, sendo que os fósseis do T-Rex só foram encontrados no finalzinho dos anos 1800? E a tinta data de 500 anos atrás. E assim a coisa vai. 1925, no sul da Califórnia, encontraram a cabeça de um plesiosauro na praia. Essa foto saiu inclusive em jornal. Só que isso não faz parte dos nossos livros. 1977, foi pescado esse negócio num barco pesqueiro, perto da Nova Zelândia. Um rapaz que estava fazendo oceanografia, tirou fotos, recortou um pedaço. O Japão inclusive lançou um selo comemorativo de 50 ienes da grande descoberta do século. Um plesiosauro, um animal vivo em pleno século XX. Alguém já ouviu falar disso? Poucos ouviram falar. Deixa eu explicar a ideia toda e a história toda através do nosso querido dilúvio, a Arca de Noé. Isso é o que a gente pensa da Arca de Noé. Dilúvio tem muitos relatos, mais de 250 deles. São muitos. Inclusive um deles que é do época de Gilgamesh, babilônico. Se você olhar, por exemplo, o dilúvio, deixe-me dar uma visão geral. O que eu estou fazendo do dilúvio aqui nesses próximos cerca de 10 minutos é dar para vocês aquilo que são 8 palestras, que seria um curso de 4 anos. Mas a gente vai tentar fazer isso em 10 minutos, pelo menos para dar uma ideia. O que vocês estão vendo aqui é a genealogia de Adão até Noé. O dilúvio ocorreu no ano 1656, após a criação de Adão.
Tem algumas coisas muito interessantes que dá para a gente pensar a respeito disso. Por exemplo, qual seria a população? Se eu usar a metodologia normal, só que pegar metade da população, metade da quantidade ou da taxa de crescimento, na época do dilúvio nós teríamos cerca de mais ou menos 4,5 bilhões de habitantes na face da Terra. Começando só com Adão e Eva. Se você colocar guerras e todos os outros negócios aí, você teria entre 700 milhões a 2 bilhões de habitantes. Só para a gente pensar, por que Noé não colocou na arca dele tio, tia, avô, avó, irmão, irmã, sobrinhos? Porque eles também não acreditavam. Se eles acreditassem, eles teriam ido juntos. Dá para imaginar você contra pelo menos 2 bilhões? Você estaria na CNN todos os dias, e o pessoal fazendo chacota de você, direto. Mas falando a respeito rapidamente só de Noé, aí está um pouquinho da descrição dele. Foi o 10º depois de Adão, nasceu no ano 1056 da criação, morreu no ano 2006 da criação. Abraão tinha 58 anos quando Noé faleceu, então dá para ver algumas coisinhas aí. Ele viveu 950 anos, viu até a sua 10ª geração, teve 3 filhos que a gente já conhece. A profissão dele era fazendeiro. E ele construiu um barco. Esse barco, chamado a Arca, provavelmente está localizado nesse lugar chamado Monte Ararat. A vista do Ararat, visto de baixo, visto de cima de satélite. É muito difícil encontrar esse negócio. O Ararat tem uma camada de gelo em cima dele de 32 quilômetros quadrados. Imagina procurar um barco ali dentro. Sem contar as dificuldades, porque a parte de cima é sempre coberta de gelo, a parte de baixo tem muito de solo vulcânico. Pedras que são bem afiadas, difícil de você caminhar. Mas existem 2 homens que dizem ter, pelo menos, chegado até onde estava a arca. Um deles, da sua esquerda, é o George Hagopian, o da direita é o Ed Davis. Alfred Lee foi quem pesquisou e conversou com esses 2 homens. Nenhum dos dois haviam se conversado e nunca se encontraram. E o Alfred Lee, que foi o pesquisador, descobriu que o que eles estavam falando era de um único objeto. Algo mais ou menos assim. Esse é o desenho da arca, baseado na descrição desses 2 homens. Seria algo mais ou menos desse tamanho. Então a gente teria uma arca de 300 côvados, 50 côvados de largura e praticamente 30 côvados de altura. Aqui estão os côvados possíveis. Eu peguei o menorzinho deles. O menorzinho me daria um negócio desse tamanho. E isso seria a Arca de Noé. Uma barca, uma caixona para flutuar. Nada mais do que isso. Agora o que é interessante nessa caixona, quando a gente compara o tamanho dela, olha o volume, olha o peso bruto, olha o deslocamento, dá uma olhadinha no que cabia, mas olha na imagem agora, porque isso daí é proporcional. Isso é um homem, aquilo é a arca. Dá para ter uma ideia da Arca de Noé? Isso é a arca. Gostaria de apresentá-los a Arca de Noé. Não aquele primeiro desenho que é o que a gente encontra, inclusive nas nossas historinhas de escola dominical. Está na hora de rever os seus conceitos. Falando isso para vocês. Pensa nos aspectos estruturais da arca. Por que Deus deu certos mandamentos para Noé? Deu certas prescrições a respeito de construir a arca. Tinha que ter várias divisões, 3 pisos. Ali está aquela abertura que ele fala, uma abertura de um côvado em cima. Ele tinha que ter 3 compartimentos, e aí estão os 3 compartimentos. Tinha uma razão do porquê desses 3 compartimentos. Qual era a razão? Nós somos informados que praticamente esse negócio ficou quase que, esses 2 compartimentos de baixo, ficaram abaixo do nível da água. Porque a arca passou acima das montanhas mais altas, cerca de 15 côvados mais ou menos. Então você faz os cálculos, seria mais ou menos isso. Tem uma explicação? Tem, por causa dos animais. 2 coisas importantes, vamos tratar a respeito disso. Animal, quando Noé levou na arca, Noé não levou 2 animais de cada tipo, ele levou 2 de cada espécie. Como ele teria levado esses animais? Sem dúvida, filhotes. É assim que a gente transporta filhotes. Por que você vai pegar um dinossauro, por exemplo, um argentinossauro que tem 25 metros de altura, quando o filhotinho tem só 60 centímetros? Leva o filhote de 60 centímetros. Por que você vai levar um leão desse tamanho, quando você pode levar um leãozinho desse tamanho? Não é assim que a gente faz quando a gente traz filhotes ou animais para o cativeiro? Você traz filhotes, você nunca traz um animal adulto.
Por que ter esses animais guardados na arca e 2 pisos abaixo do nível da água? Questão simples. Estava escurinho e friozinho, fazendo aquilo que vocês estão querendo. Vai encostando, o soninho vai batendo, o olho vai ficando pesado, hibernação e torpor. Ou seja, a maior parte do tempo que essa bicharada ficou na arca, eles só o quê? Dormiram. Um urso, por exemplo, tem sido muito estudado, os ursos na área de hibernação. Um urso que hiberna, a batida cardíaca dele, que normalmente é de 30 a 40 batidas cardíacas por minuto, cai para de 3 a 5. Sabe o que é legal? O urso, quando hiberna, não faz nem xixi nem cocô, não tem cheirinho ruim dentro da arca. Pelo menos não tinha. Os únicos peixinhos que estavam na arca são provavelmente aqueles que a esposa de Noé, levou e colocou lá dentro dos aquários, para deixar a arca mais bonita. Lembra que eles ficaram um maior tempão lá dentro? Tinha algum problema colocar os animais lá dentro a nível de tamanho? Não. Já falamos da microevolução ontem. 2 de cada espécie sai da arca, você tem de novo a variedade dentro das espécies. Lembra que foi Deus quem disse: 2 de cada um virão a ti. Deus escolheu o material genético. Noé só teve que colocar a bicharada dentro da arca. A escolha genética foi de Deus. Então, só para ter um pouquinho de ideia, quanto tempo durou o dilúvio? No dia 17/2 do ano 600 da vida de Noé, abriram-se as fontes do grande abismo. A água veio de baixo primeiro, daí as comportas do céu se abriram, água de cima. 40 dias depois, fecharam-se as comportas do céu e as de baixo. 150 dias depois, a arca ficou presa literalmente na montanha do Ararete, igual um navio que encalha num banco de areia. Não dá para ver embaixo ainda, foi o fundo dele que enroscou, o fundo da arca. 223 dias depois do início do dilúvio, foi possível ver o comecinho, o topo das montanhas. 263 dias depois, Noé abre a janelinha e solta um corvo. 270 dias depois, ele solta uma pombinha. Estou dando do dia 0 do dilúvio, tá? 7 dias depois, ou seja, 277, ele solta uma outra pombinha, ela volta com um raminho de oliveira na boca. 7 dias depois, ele solta de novo a pombinha, ela vai embora e não volta mais. 213 dias depois que começou o dilúvio, Noé remove a cobertura da arca. 371 dias depois, Noé sai da arca. 371 dias. Imagina você saindo da arca, da sua arquinha ali. Você sai, já pensou que tristeza para as mulheres não ter um shopping center no planeta? Todos acabaram. E para a gente, para os homens aí, não tem um Vasco, não tem um Flamengo, não tem um Corinthians, não tem um Palmeiras, não tem problema. Santos, não tem nenhum desses outros aí para a gente poder pegar e torcer. Dá para ter uma ideia? Um pouquinho a respeito para vocês considerarem. Só uma cronologia rápida do dilúvio. Estou dando uma passada bem rapidinho para vocês terem uma ideia. 371 dias, 150 dias de inundação, 221 dias de escoamento. Um pouquinho do dilúvio. Vamos ver a parte científica do negócio rapidamente, então. 2 teorias. Havia uma única Pangeia, a gente sabe disso, uma única porção seca. Existem 2 teorias, das placas tectônicas, das hidroplacas. Não vou mencionar das placas tectônicas, porque ela já é conhecida de muitos. Vou mencionar das hidroplacas, que essa que é mais desconhecida, ou seja, da onde veio a água. Algumas descobertas interessantes. Pesquisas com poços de alta profundidade, de 9 a 12 quilômetros, revelaram o quê? Água lá embaixo. Água normalmente não tem como chegar lá embaixo, então essa água teria que estar ali para começar. A partir disso foi desenvolvida uma teoria que mostra o seguinte: havia praticamente, antes do dilúvio, uma camada, um lençol de água em volta da terra toda, abaixo até dos oceanos, abaixo dos continentes, do continente, de mais ou menos 1 quilômetro de espessura, seria esse negócio. O que praticamente teria acontecido seriam essas 4 fases, que é o que essa teoria propõe. Vamos dar uma olhada rapidamente na teoria e ver o negócio. A primeira, a fase da ruptura. Você tem essa água lá embaixo, de repente, há uma ruptura, essa água sai. Ela começa a sair, o que acontece? Ela vai inundar o planeta. Você tem 11 quilômetros praticamente para essa água subir e chegar até a superfície. À medida que ela vai subindo, ela traz muita lama e muito lodo. O que acontece? Essa lama e esse lodo começa a cair do lado. Vai
soterrar animais e plantas. O que a gente precisa mesmo para fazer fóssil? Muita água, muita lama, muito lodo. Um pouco dessa água sobe mais alto por causa da pressão, pulveriza praticamente, transforma em gelo em pó. Um mamutezinho lá longe começa a receber aquela chuvinha por causa dessa água que está caindo e de repente começa a cair muito gelo em pó. Se você quer ver o efeito, pega um dia, molha a sua mão e encosta no refrigerador, plunk, lá dentro. Tenta tirar a sua mão, você vai sentir o efeito. Não faz isso não, que vai ficar pedaço da pele lá dentro, tá? Porque não vai sair. Mas isso é o que o mamute experimentou. Fase 2, água de baixo, água de cima, é o que eu mencionei para vocês. Fase 2, inundação. Simplesmente tudo inundado, Noé com seu barquinho lá em cima. O que estava acontecendo embaixo disso? Deus estava mudando o planeta. Mudando totalmente, inclusive os continentes. Deixa eu dar um exemplo rápido para vocês. Vou pegar uma mola, vou comprimir essa mola e colocar 2 tabuinhas em cima dela. De repente eu vou começar a separar essas 2 tabuinhas. O que acontece com a molinha ali no meio? Ela forma um solavancozinho. O que aconteceria no fundo dos oceanos se eu afastasse a África da América, por exemplo? Antes as 2 estavam juntas. Se eu afastasse, seria algo mais ou menos assim. Você tem uma placa indo para um lado, outra placa indo para o outro. O fundo iria fazer o quê? Subir. Pelo fato da Terra ser redonda, ele iria rachar no sentido radial, também no sentido horizontal do sistema. Mais ou menos o que vocês estão vendo aí. Sabe o que é interessante nisso? Dá uma olhadinha. Será que a gente já viu isso em algum lugar? Que tal no fundo dos oceanos? Olha como encaixa certinho. Daí você tem uma ideia do que estava acontecendo enquanto Noé estava aqui em cima, na arca. Formação dos continentes e das montanhas. Mais uma vez, olha uma placa continental escorregando. Ela sai escorregando, ela vem para um lado, ela vai bater e vai o quê? Encavalar. Da onde veio toda a água? De baixo. Montanhas mais baixas, um planeta com uma superfície muito mais homogênea, não montanhas tão altas, e o fundo dos mares mais raso. De repente o que acontece? Agora você tem continentes mais altos, fundo dos oceanos mais profundos. Para onde foi toda a água? Está aqui na nossa frente, é só ir ali no oceano, essa é a água do dilúvio. Está tudo aí, não foi para lugar nenhum, continua onde ela deveria estar. A gente tem uma ideia, esse negócio deslocando formariam cadeias de montanhas, uma grande cadeia de montanhas, planaltos e planícies, uma outra cadeia de montanhas menores. Não é isso que a gente vê na América do Sul? Mesmo sisteminha. América do Norte. Se você pegar, por exemplo, a África, você vai ver a mesma coisa. Na Índia, você vai ver a mesma coisa. A última fase é a acomodação. É o que a gente está vendo aí, são os terremotos, os nossos queridos vulcões e companhia limitada. Resultado de tudo isso que a gente vê aí fora. Só para terminarmos. Muitas pessoas perguntam, da onde então, como é que o pessoal saiu de um lugar e chegou até o outro? Como é que o pessoal veio até a América do Sul, por exemplo? É fácil, pela Beríngia, ali entre a Sibéria e o Alasca. Eram regiões que havia a possibilidade do pessoal transitar de um lado para o outro. Só a nível de curiosidade, voltando aos fósseis. O dilúvio, sem dúvida, produziu todos os fósseis. Deixe-me dar a última pinceladinha a nível de situação. Teste feito pelo pessoal Dr. Leonard Brand, da Universidade de Cornell. 2 galões, um com solos, outro com água. Os 2 interconectados com um tubo. Quando você abaixa esse daqui que tem só solo, e esse de água fica mais em cima, a água desce por aqui, passa pelo tubo e borbulha onde você tem o solo. Inverte. A água daqui, borbulha por ali, desce pelo cano e volta aqui. Faz isso várias vezes. O que acontece? Camadas. Imagina uma terra totalmente coberta de água. Maré alta, maré baixa. Maré alta, maré baixa. Iria produzir camadas. O pessoal pegou 4 tipos de animais mortos, independente do peso, jogaram num tanque. Anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Qual a ordem que eles ficaram depois desse processo oscilatório? Anfíbios embaixo, répteis em cima, mamíferos, depois as aves. O processo é de
Sepultamento classificatório. Os animais mais densos ficam embaixo, os menos densos ficam em cima. Parece com alguma coisa que vocês já viram? Que tal a coluna geológica? Com uma pequena diferença. A cronologia mostra que isso demorou 600 milhões de anos, a cronologia evolucionista. A criacionista mostra que a coluna geológica com os fósseis foi feita em 1 ano. Uma pequena diferença. O negócio é que isso aqui a gente faz no laboratório e mostra para o povo. Existem evidências? Existem. Muitas evidências. Quem quiser conhecer mais a respeito, tem um livro que ainda não existe no português, existe apenas no inglês e no chinês. Se você conhecer chinês, já existe no chinês. É chamado In the Beginning, Compelling Evidences for Creation and the Flood, Dr. Walter Brown. Ele explica muito detalhadamente a respeito do que eu falei para vocês, resumidamente, sobre a teoria das hidroplacas. Tem muita coisa por aí para a gente trabalhar em cima. Só que eu gostaria de terminar lendo para vocês 2 versículos muito importantes a respeito de tudo isso que nós conversamos. Abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Deuteronômio 29, 29. É um versículo muito conhecido. Ele diz o seguinte, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Existem coisas encobertas, existem coisas reveladas. O problema é que muitos crentes acomodam chamando a sua ignorância de coisa não revelada. Está na hora da gente estudar. Está na hora da gente pesquisar, está na hora da gente ir atrás, porque isso é apenas um texto. Deixe-me dar o outro lado, que é importante, está no livro de Provérbios, capítulo 25, verso 2. Para a gente saber o que é revelado daquilo que não é revelado. Muitas pessoas perguntam para mim, quantos anjos tem no céu? Não tenho a menor ideia, isso aí não foi revelado. Não tem integral que resolva esse negócio aí, porque não dá para medir a densidade do bater das asas de anjos ao nosso redor, porque pelo menos se desse para medir a densidade, ou seja, o número de batidas de asas de anjos aqui ao nosso redor, daria para ter um cálculo. Dá para fazer, dependendo se cada um tem um anjinho da guarda, a gente faz um cálculo por aqui, quantas pessoas tem aqui, quantos anjos teriam no mundo todo, e daí para frente. Estou apenas brincando, mas estou me referindo a coisas que são coisas não reveladas. Mas olha Provérbios 25, 2. A glória de Deus é encobrir os fatos, ou a matéria, ou o assunto. Deixar a coisa mais difícil. A glória dos homens, ou dos reis, é o quê? Esquadrinhá-las. Ou seja, entender como é que a coisa funciona. Deus quer que isso aconteça. É por isso que Ele nos deu mentes. Para que a gente possa pensar. Para que a gente possa raciocinar. Para que a gente possa curtir toda essa grande beleza da criação do nosso Deus, para que a gente possa aprender, para que nós possamos temê-lo. Deixe-me fazer uma pergunta rápida para você. O que significa o dilúvio para você? Pensa a respeito disso. Você está dentro ou fora? Você estaria dentro ou fora da arca?